Atenção vascaínos, no quadro de hoje eu quero bis. Eu tô com meu grande amigo Leandro Ávila, que jogou no Vasco, jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. E jogou bem em todas as equipes, principalmente no nosso Vascão. O Leandro é 2 anos mais novo que eu vou fazer 50 anos, o Leandro deve estar com 48 ou 49. 48. Eu sou 69, você é 71. E eu lembro do Leandro, desde quando ele chegou no primeiro momento no Vasco, porque para quem não sabe, o Leandro veio do Rio Grande do Sul, e o Leandro veio de uma equipe que fazia amistosos com os times principais do Rio, que era Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Esse time se chama Dom Bosco. E o dono desse time, o que ele fazia? Ele trazia o time para poder jogar contra todos os times do Rio, que aí os times grandes do Rio acabavam ficando com alguns jogadores. A tua formação, Leandro, foi primeiro realmente no Dom Bosco ou você já veio de outro time para o Dom Bosco? Não, foi no Dom Bosco. Apesar de eu ter feito futebol de salão no Inter também, mas como eu ficava muito distante da minha casa, aí eu desisti. Tinha que pegar 2 ônibus, demorava mais de 2 horas para chegar. Eu acabei optando em ficar pelo Dom Bosco e também pelo futebol de campo, né? Sim. Mas o salão me ajudou no início bastante. E aí teve essa ideia de vir fazer essa excursão no Rio e trazer jogador para o eixo Rio-São Paulo. E a gente foi a primeira leva da equipe 71 que a gente tinha. E vários jogadores acabaram ficando, sendo convidados para ficar, né? Além do Leandro, o Márcio, goleiro. O Caetano, o Hernandes. Isso. Tem mais alguém, Leandro? Não, o resto acabou saindo e jogando em outras equipes. Então o Dom Bosco foi a primeira equipe que fez com que o Leandro aparecesse para vir para o Vasco. Eu lembro, Leandro, que quando você veio para o Vasco, a gente ficou muito eufórico com a tua vinda, porque você era um jogador diferente, você era um jogador que tanto marcava como você também saía para jogar. Mas você me contou antes que, na verdade, você era meio atacante, né? Você não era volante, né? Eu jogava do meio para frente. Tanto que no juvenil, logo que eu cheguei, me deram a camisa 10, né? Mas eu nunca me deslumbrei com isso. Eu tentava fazer a minha parte ali, gostava de fazer gol. Só que quando eu vim para os juniores, o Nilson Gonçalves, que era o treinador, e já tinha jogadores mais velhos que eu, inclusive de seleção, falou: Leandro, não tenho vaga para você de meia, por enquanto. Eu vou te botar de volante se você quiser. Aí eu falei: São Nilson, a princípio eu não gostaria de jogar de volante, eu quero jogar na minha posição, nem que eu espere um pouco. Ele falou: então tudo bem, tu vai ficar no banco. Aí eu fiquei no banco um tempo, só que aquele negócio de ficar no banco estava me incomodando um pouco. Aí eu cheguei pro seu Nilson e falei: seu Nilson, ainda tem uma vaguinha lá de volante? Ele falou: não, posso tentar te adaptar ali. Aí ele foi e me colocou de volante. Quando eu comecei a jogar ali de volante mais atrás, eu comecei a perceber que eu comecei a fazer as duas coisas mais ou menos. Às vezes eu marcava e às vezes eu queria ir na frente fazer gol, aí deixava um buraco lá atrás. Ou se eu ficasse muito atrás, eu não ia para frente, que eu gostava de ir. Aí eu parei para pensar, eu falei: poxa, eu tô fazendo 2 coisas mais ou menos, cara, eu tenho que fazer uma coisa bem feita. Aí foi onde eu pensei assim: poxa, se eu jogar de meia, eu vou ter que disputar daqui a uns 2 anos com o pessoal lá, com você, com o William, com o Giovanni. Eu falei: poxa, eu acho que não é uma boa ideia. Eu vou ficar aqui de volante e vou me especializar na marcação. Então, indiretamente, então, eu fiz você recuar, então. Você foi um dos responsáveis que me fez, na verdade, ficar ali de volante. Eu acho que foi a atitude certa que eu tomei, né? Porque eu comecei a marcar e... Na época, todo treinador gostava do volante cão de guarda. Sim. Porque os meias não marcavam muito. Então eu comecei a me especializar na marcação e tinha um bom passe. Então para mim, só que eu fiquei sem fôlego para ir. Sim. Não tinha mais fôlego para ir. Então eu procurava fazer ali o feijão com arroz. Roubei, peguei, toquei. E muita gente, né, Bisa, assim, não dá valor ao cara que rouba a bola, porque às vezes a jogada começa, a jogada do gol começa às vezes numa roubada de bola. Leandro, eu te prometo que depois de tantos anos, você para mim foi um dos jogadores que eu joguei do lado que mais me acrescentou. Pô, legal. Porque você era um jogador que você jogava pro time, você gostava de jogar pro time e jogar pro meia. Isso. E eu te agradeço imensamente porque todas as vezes que nós jogamos juntos, a gente foi campeão juntos, a gente jogou bem.
E pra mim, você foi um dos melhores jogadores que eu joguei junto. Legal, pô, sabe que isso é recíproco, né? Porque, poxa, a gente ali no meio, a gente tinha as opções, como o nosso time era muito bom, de os laterais passando, quando não tinha lateral, tinha você se apresentando junto com os meias, então era fácil pra gente ali atrás. Porque você há de convir que é muito mais difícil você criar do que você marcar. Marcar, qualquer um aprende a marcar, mas criar. Então, assim, a gente já sabia que lá na frente a gente ia fazer gol. Eu conversava com o Lizinho, nós não podemos tomar. Então, eu acho que muitos jogos a gente foi assim, foi levando ganho de 1-0, 2, eu acho que o time se completava, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal que é mais novo. O Leandro, assim que ele chegou no Vasco, ele teve uma contusão, que foi um dos primeiros jogadores que teve essa contusão, que foi uma contusão de inflamação de pubis. E o Leandro, eu lembro que o Leandro tinha um cabelão. E eu lembro que o Leandro, aos poucos, você foi perdendo esse cabelo, porque era tanta preocupação dele, porque ele, com essa contusão de pubis, ele voltava a jogar, sentia, aí ficava 3, 4 meses parado. Queria que você contasse um pouquinho quanto foi traumático essa contusão tua. Foi muito traumático, porque na época ninguém falava muito em pubis. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. E aí eu sentia essa dor, você fazia um exame e não dava nada. Aí o pessoal não sabia bem o que era e o tratamento que tinha naquela época, Bis. Era o forno, aquele forno de micro-ondas que tinha, né? Com a Dilceia, com o seu elinho. Isso, e fazia era aquele isso. Forno. Era um gelinho, um anti-inflamatório e não melhorava nunca. Aí até que surgiu a ideia de ou opera ou faz a radioterapia. Na época já tinha jogadores que tinham operado e tinha voltado a lesão. Então foi falado para mim, Leandro, tem algum pequeno risco fazer uma radioterapia, mas se você fizer a dosagem certa, você vai melhorar e vai se sentir melhor. Aí eu resolvi fazer a radioterapia. Eu sei que eu fiquei quase um ano parado e em 20 dias eu melhorei. Aí fui para a Caixa de Areia, já estava chegando a Taça São Paulo. Era meu último ano de júnior, o ano que eu tinha que arrebentar e eu praticamente não joguei. Então eu estava muito preocupado porque eu falei, vou ser mandado embora. Sim. E aí foi quando eu voltei, chegando aí já bem próximo da Copa São Paulo de Juniores. Onde eu cheguei aí no primeiro jogo até no banco, porque eu não estava 100%. E no segundo jogo eu já entrei. Taça São Paulo, essa que o Vasco ganhou em 1992. Que o time era Leandro, era Valdir, era Jardel, era Pimentel, era Márcio, Alex Pinho, Caetano. O Márcio já estava no profissional. O Márcio já estava no profissional. Alex Pinho, Caetano, Tinho. Isso. Tinha um outro volante que jogava Viana. Vitor Mesquita. Vitor Mesquita. Esse time praticamente subiu todo pro profissional. Só que, voltando à Taça São Paulo, queria que você contasse aquela história que você me contou, que você achava que você ia chegar e ia pro profissional. E o que acabou acontecendo que foi ruim. Na verdade, só uma correção, não subiu quase todo, porque muitos ali ainda tinham mais 1 ou 2 anos de juniores, então continuaram nos juniores. Sim. O Edmundo, que era da nossa época, não chegou aí para estar São Paulo, subiu um pouquinho antes, né, que o Nelson tinha puxado ele. E aí eu pensei assim, poxa, vou chegar no Vasco, estourou minha idade, agora campeonato da São Paulo, vou subir. Né, vou ter uma oportunidade talvez de pelo menos estar com um grupo de profissional. Quando eu chego em São Januário, o seu Paulo Angione chega para mim e fala assim, Leandro, a gente vai te mandar para o Americano de Campos para tu ganhar uma experiência. Eu encarei aquilo de uma certa forma com uma maneira assim gentil dele me mandar embora. Não tem vaga para você, você vai para o Americano. Eu acabei indo. Só que no Americano na época não tinha uma estrutura bacana, sabe? Eu fiquei morando lá num hotel horrível. O meião a gente tinha que amarrar com um barbante que caía, sabe? E não era aquilo que eu estava esperando, então eu tomei um baque grande, estava acostumado ali no Vasco, não era aquela bela estrutura, mas era uma estrutura de time grande. Aí eu pensei assim, poxa, não estou feliz, não estava legal, apesar de muitos jogadores terem ido comigo do Vasco na época, eu pensei assim, eu falei para minha namorada, que na época era namorada, hoje é esposa, eu falei assim, não estou feliz, ela, então vem embora, se não está feliz, vem embora. Aí eu peguei minhas coisas do nada, juntei tudo e vim embora. No que eu cheguei em São Januário, o doutor Eurico me viu lá e falou, garoto, você tá maluco, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei para ele, doutor, eu sei que eu tô errado, mas meu coração não quer ficar lá, eu não vou ficar lá, o senhor pode me mandar embora, me empresta.
Aí ele falou uma meia dúzia de palavrão lá e, como ele tinha muita amizade com Caixa d'Água, ele rescindiu meu contrato do americano. Sim. E eu fiquei dando voltinha lá naquela pista que tinha em volta de São Januário. Aquela pista de carvão. De carvão. E como tinha muita gente de qualidade no time naquela época, não tinha vaga. Estava subindo, né? Muitos jogadores experientes. E eu fiquei um tempo lá, correndo. Daqui um tempo, o Ayup teve uma lesãozinha. Aí o Ayup saiu e o Alci Portela falou: Leandro, quebra um galho lá de lateral para mim. Poxa, eu fui empolgado, né? Que não era a minha posição, mas eu queria de alguma forma mostrar. Quebra nada. Eu vou segurar a sua vaga. Pô, Então, assim, a importância do jogador estar preparado, pelo menos preparado para... Fisicamente para poder. Psicologicamente para, pô, eu quero, sabe? Eu sempre falo isso para meus filhos também, né? E você tem que estar sempre preparado, porque você não sabe quando vai aparecer a oportunidade. Sim. Então, nessa ocasião apareceu. E eu, que nunca fui de fazer gol, pelo menos naquela época, depois de volante não, né? Acabei fazendo gol no coletivo. É mesmo? E o Nelsinho falou, poxa, e joguei bem o coletivo, ele falou, pô, Alci, quem é esse lateral? Aí o Alci, não é lateral não, é volante, é o Leandro, tal, veio do Junior, sou campeão da São Paulo. Aí ele falou assim, poxa, vou começar a observar. Aí tinha, na época, campeonato de aspirantes, sim. Você jogava, a gente jogava contra o Madureira, o Maria. Ele começou a me observar e assistir nossos jogos, e eu ali já na minha posição de volante. Sim. Daqui a pouco machuca o Flávio, que jogou com a gente, Flávio, jogava ali junto com o Lizinho, e ele me puxa direto pro time titular. Então dali eu falei, opa, era a chance que eu queria. Aí era fácil jogar naquele time, pô, no meio de tanta gente boa, me deram muito apoio e eu fui embora. Então assim, às vezes de uma coisa errada que eu fiz, mas o meu coração mandou fazer, às vezes o sexto sentido, né, tem que prevalecer. Eu acabei acertando e... Você não acha que pela bola que você jogou, que você poderia ter chances maiores na seleção brasileira? Eu tive algumas oportunidades com o Zagallo. Só que assim, Bis, eu comecei aí justamente logo em seguida que a seleção foi tetracampeã, com o Dunga e o Mauro Silva cheio de moral, em ascensão, os dois bem demais, né? E aí eu não tive muitas oportunidades para jogar, sabe? Algumas oportunidades que eu tive na Copa América de 95, que eu fui, eu machuquei logo no primeiro jogo o tornozelo, eu torci o tornozelo, fiquei uma bola e fiquei de fora o restante não cheguei a ser cortado, mas fiquei com um grupo até o final, onde naquela época o Túlio fez um gol com o ombro, e dominou no ombro, e deram mão, tal. E aí acabou que eu não joguei aquela Copa América, e depois... Saí do Vasco, eu tive uma época no Palmeiras, ainda estava sendo convocado. Só que quando na minha cabeça, eu saí do Palmeiras e vim para o Fluminense, aí que eu parei de ser convocado. O Fluminense entrou numa crise 6 meses sem receber. É uma longa história e eu acabei não indo mais. Mas tinha muita gente boa na seleção naquela época, né? Tinha muita gente realmente muito boa. Muita gente não sabe o que ocasionou a tua saída do Vasco. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o porquê que você saiu do Vasco. Então, eu tive uma divergência com o Dr. Eurico, né? Não foi nada pessoal, foi apenas profissional. De contrato? De contrato. Eu também tive. Também teve, né? Então, na época, ele me prometeu algumas coisas, né? E o salário sempre era o que ele queria e eu cedia. Aí foi justamente na seleção, ele falou assim, se você for convocado, você vai ter tanto. E na época ninguém esperava de eu ser convocado. E o Zagallo me convocou. E depois da convocação eu fui cobrar e ele não... Ele aceitou. Ele não me pagou. E aí ficou aquela divergência depois. Pô, Bis, eu tive a oportunidade de ser campeão com vocês lá, fui bi, fui tri. Então achei, agora é hora de fazer um contrato melhor, né? E não foi o que aconteceu, então a gente entrou num atrito... Acabou que você foi emprestado ao Botafogo. Ele falou pra mim assim, eu vou emprestar você ao Botafogo e você vai pro Botafogo. Meio assim, me empurrando pro Botafogo, sabe? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou pro Botafogo, mas nessas condições aí eu não fico. Nada contra a instituição Vasco, né? Pô, fui eternamente grato ao Vasco pelo fato de eu ter começado, mas foi a mesma discordância nossa entre eu e ele. Aí chegou no Botafogo, tive a felicidade de ser campeão brasileiro. Pô, e deu tudo certo, tal, voltei mais valorizado. E aí, quando eu voltei, eu até agradeci a ele por ter me mandado pro Botafogo, porque, mas o clima também continuou meio estranho. Aí veio o Palmeiras, quando me contratou. Mas, então, eu acabei saindo por causa dessa discordância,
dessa falta de pagamento que ele teve, dessa falta de palavra que ele teve comigo na época. Chegou o interesse de algum clube grande da Europa para que você se transferisse para a Europa? Teve duas vezes. Uma que foi do Sport em Lisboa, na época eu estava no Vasco, mas eu lembro que o doutor Calçada falava para mim, pô, Leandro, você é muito novo, calma, tá, você vai ter oportunidade. Eu acho que você se daria muito bem na Europa, Leandro. Pois é, eu queria muito. muito. Pelo tipo de jogo que você tinha, eu acho que era muito específico para a Europa. E depois de uma proposta de papel passado no Betis, eu já estava no Flamengo e não houve um acordo por questão da parte deles, a minha parte já estava acordada e não houve acordo. Aí eu acabei ficando, eu já estava encaminhando aí para o final de carreira, seria até bom eu ir. Mas foi essas duas situações, a do Betis e a do Sport em Lisboa. Acabou que no final da carreira, você acabou se transferindo para a Arábia Saudita. Aí queria que você contasse um pouquinho para os nossos amigos vascaínos como que ocorreu isso. Antes eu ainda tive uma passagem para o Internacional, fui campeão gaúcho lá, né? E acabou que eu saí de lá para ir para a Arábia. Só que lá na Arábia, Bisso, é uma história meio complicada, porque a Saudita é muito difícil de você conviver lá. A Arábia Saudita dos países ali. É um dos países mais fechados que existe até hoje. Isso, você jogar no Catar é bom, Emirados é excelente. É diferente, é bem diferente. No Kuwait é melhorzinho, um pouquinho mais. Na Saudita falaram assim pra mim, ó, leva a família que lá é complicado. E eu não podia levar a família porque as crianças ia fazer prova de final de ano, eu não queria que eles perdessem a prova, então eu fui sozinho, cara. E aí que foi meu erro, eu fui sozinho e chegando lá, o aeroporto lotado de gente, sabe? Eu falei, pô, eu saí do avião, falei, pô, deve estar tendo algum evento, alguma coisa aí. No que eu cheguei lá, o negócio era pra mim. Aí o príncipe veio com flores, sabe? Eu falei, poxa. A primeira pergunta que me fizeram, veio um intérprete e falou assim, você vai ser o novo Rivelino do time, porque o Rivelino tinha jogado no Al Hilal. Tinha jogado. Aí eu falei, não, eu sou um volante. Não tenho bigode, não sou canhoto. Eu falei, não, o Rivelino foi um craque de bola. Eu sou meio atacante. Eu sou um volante. Só que o presidente sabia, e o treinador, que era o Francisco Maturana, sabia, que eu já tinha mandado o meu DVD para eles, já tinham visto. Só que a torcida, como eu tinha jogado no Vasco, Flamengo, Seleção, eles achavam que tinha acabado os problemas deles, sabe? Pô, tá chegando o cara vai resolver. Eu falei, aí a responsabilidade aumentou mais. Quando eu comecei a jogar, a torcida perguntando, a imprensa perguntando pelos gols, eles me chamavam de Leonardo, eu não falava Leonardo, gols, eu queria os gols. Sabe, foi meio complicado, cara. E aí não tinha aquela tabela, né? A gente pegava, roubava a bola, tentava fazer 1-2, não tinha. Era ligação direta entre a zaga e o ataque. Tanto do meu lado, aí acabava não jogando. Aí nisso, para completar, era o Ramadã, cara, a época do Ramadã. E falaram assim pra mim, você não pode comer durante o dia, cara, senão você pode ser preso. Aqui eles trocam o dia pela noite, só pode comer à noite. Eu sabia disso, ele falou assim, só se você estiver dentro da sua casa, escondidinho, você pode comer. E eu, cara, sem querer, apareci na varanda com o telefone na mão, comendo um sanduíche na minha varanda. Eu morava num condomínio de estrangeiros, mas bem assim, cara, já perto do muro de fora, sabe? No segundo andar. E alguém deve ter me visto comendo, porque chegou no mesmo dia, meia-noite, assim, eu tava assistindo televisão, assim, quase dormindo, cara. Pô, escutei umas pedras assim na vidraça. É mesmo? Pedra, eu fiquei assustado, eu falei, cara, que é isso? Parece que é torcedor, mas torcedor não podia ser, porque o time tava até bem. Sim. Aí eu falei, poxa, chamei o porteiro, eu falava muito mal inglês, o porteiro também não, eles não falam inglês lá, eles não gostam. E mostrei as pedras para ele, ele falou assim, poxa, eu entendi falar que ia chamar a polícia e tal, mas ficou por isso mesmo. No outro dia, a mesma coisa. É mesmo? 1h, apedrejaram o restante do apartamento, aí eu chamei uma intérprete, pô, era 2h quase, o cara chegou lá, aí conseguiram pegar um cara, velho. A polícia pegou um cara e trouxe. Aí foi que ele falou que em represália, tem uns radicais lá, né, que se chamam Mutawa, esses caras apedrejaram o apartamento. E aí nisso, sabe, eu comecei a ter alguns tipos de problema, porque não estava conseguindo jogar o meu futebol, estava apedrejando meu apartamento. O presidente teve uma briga com o príncipe. Acabou que você voltou. O príncipe mandou o presidente embora. E aí ficou sem presidente, o treinador foi embora e o príncipe novo que entrou lá, o presidente novo, não gostava de estrangeiro. É mesmo. Aí o Somália estava comigo, sacou eu e o Somália no time. É mesmo. Aí ficamos no banco.
Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Poxa, foi uma história meio longa. Eu sei que nisso a gente treinava durante a noite na Arábia Saudita, porque durante o dia era muito quente. Muito quente. Aí treinava umas 8 horas da noite, aí já tava fresquinho, acabava tendo 10 horas, 10h30, todo mundo ia para a sala do presidente para tentar ser atendido, porque começou a atrasar pagamento, ficou sem presidente um tempo. Tal. E eu ia lá, eu lembro que o secretário falava assim, wait, sit down, ele mandava eu sentar lá e esperar. Aí eu ficava 11 horas, meia-noite, 1h da manhã esperando, e daqui a pouco vinha o cara lá, o secretário falou, ó, ele mandou tu vir amanhã, voltar amanhã. Aí eu falava assim, poxa, cara, que situação, eu tenho que voltar amanhã, 3 horas esperando, aí voltava amanhã. No outro dia, mesma coisa, espera aí, dava 11 horas, meia-noite, 1h, ele vinha, ó, isso ele ia atendendo os árabes, sabe, que era a preferência dos árabes. Então, assim, foi difícil, o intérprete estava comigo, era funcionário do clube, eu não sabia se o que eu falava, ele passava, sabe, então eu chegava para ele, ó, teve um terceiro dia, sabe, eu fui lá e falei, ó, você vai falar tudo que eu falar para você, eu vou esperar 30 minutos, se ele não abrir, eu vou entrar, eu vou invadir. E aí foi isso que aconteceu, ele mandou esperar, deu 30 minutos no terceiro dia, eu entrei, cara. É mesmo? Aí o presidente me viu lá dentro e falou assim, mandou entrar. Aí mandou eu sentar, eu falei, ó, presidente, eu só quero trazer minha família, porque a família já tá pronta lá, eu tinha colocado isso no contrato, né? E falou, então tá, espera uma semana aí que eu trago. Aí passou uma semana, parece que foi um mês, cara, não trouxe. É mesmo? Daqui a pouco, cheguei lá de novo, pediu mais uma semana. Poxa, aí eu senti que ele não queria trazer, sabe, acontecendo um monte de problema. Aí eu peguei e mandaram eu procurar a embaixada brasileira. Aí eu procurei a embaixada brasileira. Que situação, hein? Pô, dá pra escrever um mini livro, cara. Eu tô te contando assim, já resumindo, mas tem um monte de história. Aí a embaixada falou, não, fala que você vai botar na FIFA, que eles têm medo de cair pra 2ª divisão, que tá no contrato. Então eu fui lá, falei com o cara falou que se eu falei que ia embora, ele me rescindiu, eu peguei e vim embora. Mas na Saudita é difícil jogar, Bis, é complicado. Foi uma situação chata. Uma experiência chata. ruim. Aí na época lá, a internet toda fechada, não tinha internet, né? Era por causa da religião deles, né? Então você ficava lá sozinho, sem ter muita coisa para fazer. Para terminar, eu queria te pedir que você escolha uma equipe do Vasco que você tenha jogado que para você foi a melhor equipe. Tá, eu acho que foi de 92, quando o ano que eu subi, que tinha o Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck, Torres, Jorge Luiz, Cássio, eu, você, Luizinho, e o William, Bebeto, Roberto, é isso? Roberto e Sorato, ou Roberto e Edmundo. É por aí. Ou Roberto e Carlos Alberto Dias. Eu lembro muito daquele jogo do São Paulo que a gente... Lembra que o São Paulo tinha um timão que a gente ganhou deles lá em São Januário? Então eu lembro que o Edmundo jogava, acho que o Bebeto também. Bebeto jogava. Então, isso foi no Campeonato Brasileiro. Do Brasileiro que era antes do Campeonato Carioca. Esse time era muito bom, Bicho. Esse time era muito bom, era pra gente ter classificado, ter sido campeão em 92. Sim. Quero agradecer ao Leandro mais uma vez pela vinda à minha casa, de ter participado do Atenção Vascaíno, de ter participado do quadro Eu Quero Bis. Muito obrigado, Leandro, mais uma vez. Para mim foi um prazer. Deus te abençoe e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado aí. Saudações vascaínas aí a todo o pessoal de casa. Um grande abraço a todo mundo aí. Antes de terminar, se você quiser que a gente faça palestra, que a gente faça o Atenção Vascaíno na tua empresa, se você tem shopping, se você tem a universidade, se você tem fábrica, se você tem a tua empresa, nós vamos até aí, fazemos o Atenção Vascaínos aí. Vá lá e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, Atenção Vascaíno.